o poder do foco nos resultados do líder. Uma das tarefas mais importantes do líder é direcionar a atenção da sua equipe nas coisas que são mais importantes da sua empresa, e o primeiro passo que o líder precisa dar é aprender a focar na sua própria atenção, né? Então fica muito difícil você querer direcionar a atenção da tua equipe, das pessoas em algum projeto, em alguma coisa, quando se você mesmo, como gestor, como líder da sua equipe, você não está conseguindo fazer isso, tá? Então, primeiro passo é você aprender a focar a sua própria atenção. Quando falamos sobre estar focado, normalmente significa pensar em algo com muito mais profundidade e eliminar todos os tipos de distrações que possa fazer com que você tire o foco daquela atividade, daquilo que você está executando. O psicólogo Daniel Goleman, autor do livro Foco, ele diz que podemos reunir a nossa capacidade de atenção em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é se concentrar em si mesmo, né? O segundo, concentrar-se nos outros. E o terceiro, concentrar-se num mundo mais amplo. Concentrar-se em si mesmo e concentrar nas outras pessoas é importante que você faça isso de uma maneira construtiva. Quando você faz isso, isso acaba ajudando o líder a cultivar os principais elementos da inteligência emocional. É importante lembrar que as emoções positivas, elas ampliam a nossa capacidade de atenção e a nossa receptividade às coisas novas, às coisas diferentes. Por isso, é importante, diariamente, a gente estar buscando meios de cultivar essas emoções positivas. E nós sabemos, né, que cada pessoa tem algo que faz com que essas emoções elas venham à tona. Cada um tem algo que te dê prazer, que faz com que você se sinta melhor. Uma compreensão profunda de como você se concentrar no mundo de maneira muito mais ampla pode melhorar a nossa capacidade de estabelecer estratégias, inovar e fazer uma boa gestão. Ou seja, a tua capacidade, a tua compreensão de enxergar o teu negócio como um todo vai facilitar você de ver quais as oportunidades tem no teu trabalho, no teu mercado, quais as oportunidades que tem na tua carreira, e isso facilita, então, esse trabalho de você definir as estratégias e também de inovar e fazer uma gestão muito mais eficaz do que quando você se concentra apenas nas questões internas daquilo que você faz, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Ana, boa noite, seja muito bem-vinda. Ana, Guilherme, Sueli, seja muito bem-vinda. O tema de hoje, então, gente, é o poder do foco. Estamos falando de foco, né? A importância da gente estar trabalhando no dia a dia essas questões importantes, né, de se concentrar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente pode fazer a diferença aí na tua carreira, ok? Bom, então o líder ele precisa praticar esses 3 elementos de consciência de uma maneira bem abrangente e equilibrada, ok? Então ele focar em si mesmo, focar nos outros, né? Então quando você está conversando com alguém, conversando com o teu funcionário, né? Conversando aí, sei lá, com o teu esposo, com a tua companheira, ou conversando com alguém lá no trabalho comunitário que você está fazendo, é importante que você esteja focado realmente naquilo que a pessoa está dizendo. E o terceiro elemento importante é você focar nas coisas de uma forma mais ampla, é você ter uma visão geral daquilo que você está vendo. Bom, isso porque a falta de concentração em nós, quando você não foca em você, né, quando você não se concentra naquilo que você está passando, nos deixa sem direção. Não se concentrar no nosso funcionário, não se concentrar naquela pessoa da qual você está se relacionando, ela acaba nos tornando pessoas muito mais individualistas, insensível às necessidades daquela pessoa e às necessidades da equipe. E quando você não se concentra no mundo exterior, num contexto maior do que aquilo que você está vivendo,
você vai acabar se afastando de grandes oportunidades e isso nos deixa com uma visão bastante limitada de gestão e liderança. Então você fica muito limitado naquilo que você precisa fazer. Você sequer, às vezes, consegue enxergar quais são as necessidades daquelas pessoas, quais são as necessidades que a tua empresa, que a tua carreira, que o teu negócio, ele precisa. A inteligência emocional, ela começa com a autoconsciência, ou seja, quando estamos em sintonia com a nossa voz interior. A autoconsciência, podemos dizer que ela é uma bússola que está dentro de nós e que nos direciona de acordo com os nossos valores, as nossas crenças e os nossos sonhos mais profundos. Então, os líderes que escutam essa voz interior, a gente fala muito do feeling, né? Eu tive o feeling de alguma coisa. Então, quando a gente fala isso, é porque você está ouvindo aquilo que está dentro de você. Né? Aquelas coisas que estão alinhadas àquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente entende que é importante para você. Então, quando o líder escuta a sua voz interior, ele pode contar com muito mais recursos para tornar as suas decisões melhores e principalmente se concentrar naquilo que é importante e se conectar no seu eu verdadeiro, naquilo que realmente ele é, ok? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Entrou, Caio, boa noite, seja bem-vindo. Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, colocar alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? Coloque aí no chatzinho a sua dúvida, que a gente vai conversando aqui, perfeito? Muito bem, então, para ouvir então a nossa voz interior, é preciso a gente prestar muito mais atenção aos sinais fisiológicos internos, né? Aquilo que a gente está sentindo durante o nosso dia a dia. Então, fechar o foco somente nas coisas que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo, que são as nossas impressões sensoriais, né? Em um determinado momento, é um elemento bastante importante da autoconsciência. Então, a autoconsciência, ela exige que você esteja concentrado naquele momento que você está vivendo. Né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e nós estamos pensando num monte de outras coisas. Então a gente não consegue se concentrar e a gente não consegue sentir, ver ou ouvir aquilo que talvez alguma coisa importante que esteja acontecendo em um determinado momento, ou que você pode estar se relacionando com alguém, ou você pode até mesmo estar observando alguma atividade ou fazendo alguma tarefa. Então, um fator fundamental para a liderança é a combinação das nossas experiências, né? Então, de tudo aquilo que você vivenciou na tua carreira, né, ao longo aí de anos que você vem fazendo determinada tarefa, com uma visão coerente do nosso eu verdadeiro. Então, quando você pega as tuas experiências dentro da tua carreira, as tuas experiências de vida, com o seu eu verdadeiro, aí você consegue realmente ver quem você realmente é. Então, nós estamos falando de autenticidade, né? Nós estamos falando o quanto você é autêntico. E ser autêntico é ser para os outros a mesma pessoa que você é para si mesmo. Olha que interessante. Ser autêntico é você ser para outras pessoas, lá para o seu funcionário, para o teu colega de trabalho, para o teu chefe, a mesma pessoa que você é para si mesmo, para você mesmo. Então, em parte, isso implica em prestar atenção, né? Então nós estamos falando aqui de como, quando eu falo em você estar prestando atenção, eu estou dizendo que você não deve ser influenciado pelos outros, né? Pelo que as outras pessoas pensam de você e principalmente as opiniões que as pessoas têm a respeito de você. E sempre é importante a gente estar atento se aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão colocando para você é algo que realmente são coisas sinceras, são comentários realmente que são pertinentes àquilo que está discutindo, tá? Bom, focar nos outros é a base da empatia e da capacidade de você construir relacionamentos sociais, que são exatamente os dois componentes da inteligência emocional. Os líderes que se concentram efetivamente nos outros, nas outras pessoas, nos seus funcionários, ou seja, que
geram empatia, que são os mais fáceis da gente reconhecer. Por quê? Porque esses líderes ou essas lideranças, eles conseguem encontrar um espaço comum entre as visões e as opiniões diferentes que as pessoas apresentam para ele. São pessoas, são líderes são pessoas bem mais bem-humoradas e são pessoas que qualquer um gostaria de ter como líder, né? Então, essas são as pessoas empáticas, são as pessoas que a gente gostaria de ter como chefe. Então, nós falamos sobre empatia como uma habilidade única, mas quando nós olhamos sobre onde os líderes estão se concentrando quando eles praticam empatia, revela 3 tipos distintos de habilidades, cada uma com sua importância para a eficácia da liderança. Então, nós temos a empatia cognitiva, temos a empatia emocional e temos a preocupação empática. Deixa eu dar uma olhadinha, tá tudo ok por enquanto? Estão ouvindo bem, né, gente? Então tá bem. Bom, a empatia cognitiva, ela é a capacidade de entender a perspectiva do seu funcionário, a perspectiva de uma outra pessoa. A empatia cognitiva, ela permite que os líderes se expliquem de uma forma clara, que é uma habilidade essencial, fundamental, para obter um melhor desempenho de seus subordinados diretos. A empatia cognitiva, ela requer também que os líderes pensem sobre sentimentos, em vez de apenas senti-los. A empatia cognitiva, ela é alimentada pela curiosidade. Como, por exemplo, uma pessoa querer aprender de tudo, entender todos que estão ao seu redor e por que pensam de tal maneira, porque fazem o que fazem e o que funcionou ou não funcionou, né, em determinada atividade, em determinado processo que essa pessoa está executando. A empatia cognitiva é também uma consequência da autoconsciência, né, que nós falamos um pouquinho dela no início dessa fala. Então, os circuitos cerebrais que permitem analisar os nossos pensamentos e monitorar os sentimentos que fluem desses sentimentos, nos permite aplicar o mesmo raciocínio à mente de outras pessoas quando optamos por dirigir a nossa atenção a ela. Ou seja, quando nós optamos por focar ou se concentrar naquela pessoa de uma forma assim bastante intensa, naquela pessoa da qual a gente está conversando. Então, a empatia emocional, ela significa estarmos atentos aos sentimentos dos outros. Ela é importante para dar apoio eficaz aos funcionários, para a gestão de clientes e para uma leitura mais precisa das dinâmicas da equipe, né? De como daquilo que você precisa fazer para que a tua equipe ela produza mais, para que as pessoas se sintam felizes dentro de determinada equipe. A preocupação empática, ela está intimamente ligada com a empatia emocional e permite perceber não apenas como as pessoas se sentem, mas também o que elas precisam de nós, né? O que elas precisam do líder. É aquilo que você quer que o seu chefe, os seus funcionários, os seus fornecedores, os seus clientes e amigos sejam. A preocupação empática, ela nos obriga a administrar nosso sofrimento pessoal sem nos tornar passivos em relação à dor dos outros. Líderes com um forte foco no mundo exterior não são apenas bons ouvintes, mas também são bons questionadores. Isso a gente sabe que é fundamental para um líder, né? Atualmente a gente percebe que existe uma grande dificuldade as pessoas ouvirem. Porém, não adianta você ser, então, apenas um bom ouvinte. Você precisa ter perguntas inteligentes, ter perguntas poderosas, né? Você precisa questionar o teu funcionário, você precisa questionar teu chefe de uma forma inteligente, evidentemente, né? Para que você consiga entender, para que você consiga, principalmente, fazer com que ele, que ele enxergue as necessidades, para que ele busque opções, novas opções para realizar determinada atividade. Por isso que é muito importante se questionar, por isso que é bastante importante você fazer perguntas, tá? Bom,
São líderes visionários, né, que podem sentir as consequências de longo prazo de decisões atuais e também imaginar como as escolhas que fazemos hoje vão repercutir no futuro. São pessoas que estão abertas ao diferente, em que informações aparentemente sem importância podem adicionar valor aos objetivos principais. Para manter o foco externo que leva à inovação, nós precisamos de algum tempo sozinho em que possamos refletir e acalmar o nosso foco. Então é importante você ter um tempo durante o dia para você sair do piloto automático, né, para você poder respirar, pensar um pouquinho naquilo que realmente possa ser importante para você. E uma grande dica é a meditação, né? O mindfulness, né? Eu já estou indo para 2 anos, né, que eu comecei a praticar a meditação, então eu indico para você que é algo realmente bastante importante. Tá? Aí não precisa se preocupar, tem que fazer 20, 30 minutos, não. Às vezes 5, 10 minutos aí, em média por dia, isso vai ajudando você a aprender a focar nas coisas que são importantes, e isso dá um resultado bastante interessante, vai dar um resultado bastante interessante na tua vida, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Daiane Montonaro, seja muito bem-vinda, Daiane. Depois essa live vai ficar gravada, tá aqui no meu Instagram e também aqui no meu canal do YouTube, perfeito? Ok, então vamos lá. Então, numa época, gente, em que quase todo mundo tem acesso às mesmas informações, né? Todo mundo tem a internet, tem o Google, né? Só não busca as informações realmente quem não quer. Então, todas as pessoas têm acesso a tudo que, né? Tudo que de bom e ruim aí que a internet nos fornece. É fundamental reunir ideias inovadoras e fazer perguntas poderosas que abram a mente, né, a sua mente e a mente da sua equipe para novas perspectivas. E isso é um diferencial do líder, é um diferencial da liderança, ok? Portanto, a liderança focada não é aquela que se concentra nas principais prioridades do ano, não é aquela pessoa, aquele líder que tem a mente mais brilhante, né, que tem um QI mais elevado, ou aquele líder, aquela liderança mais sintonizada com a cultura da empresa. A ligação entre o foco e a excelência, ela permanece despercebida na maior parte do tempo. Por isso que é muito importante a gente aprender a se concentrar de uma forma intensa naquilo que a gente está fazendo. No entanto, o foco ele é a base das habilidades de liderança mais importantes para a empresa, para as ações estratégicas e a inteligência emocional. O excesso de informações, ele nos leva a uma leitura rápida dos e-mails. Às vezes a gente lê um e-mail, né, e acaba passando o olho, acaba realmente não entendendo o que aquela mensagem que está querendo trazer para você. Isso acontece muito, né, para quem utiliza bastante o WhatsApp. Às vezes você recebe uma informação importante, você dá uma passadinha rápido e realmente não se concentra naquela mensagem que a pessoa está querendo passar para você. Ignorar muitas mensagens também, né, mensagem que você recebe através por telefone, e dar apenas uma passada de olhos nos memorandos e relatórios. Então, esse excesso de informação, às vezes, de informações, acaba fazendo com que a gente perca o foco nas coisas que é importante. Bom, não só nos hábitos da atenção nos torna menos eficazes, mas também o volume de todas essas mensagens que nos deixa muito pouco tempo para refletir sobre o que realmente significam. Essa situação, ela foi prevista há mais de 40 anos pelo economista ganhador do Prêmio Nobel em 1978, para você ter uma ideia, é o Herbert Simon. Ele escreveu em 1971 que a informação consome a atenção de seus destinatários, assim, a riqueza de informações ela cria uma pobreza de atenção. Então, vou repetir de novo aqui, tá? O que o Herbert Simon disse para nós em 1971, que a informação ela consome a atenção de seus destinatários, né, de quem recebe as informações, essas mensagens. Assim, a riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. O importante é você, então, colocar a atenção no centro da sua vida, para que você possa direcioná-la para onde e quando precisar,
para onde realmente é necessário. Então, aprender a dominar a sua atenção vai colocá-lo no comando para onde você e sua empresa desejam chegar. Então, gente, a live de hoje era exatamente isso que a gente queria colocar, né? Falar um pouquinho das questões do foco, de que forma que você pode se concentrar um pouquinho mais. Falei também da questão da meditação, né, do Mindfulness, que é uma coisa bastante importante, né? Disse para você que eu já estou fazendo isso aí há quase 2 anos, é algo que realmente tem me trazido um bom resultado. E se você gostou dessa live, que eu gostaria que você curtisse, compartilhasse com seus amigos e colegas de trabalho, se inscrevesse no meu canal do YouTube, ativando o sininho e deixasse os seus comentários, tá? Lembrando que se você tiver algum tema específico, mande uma mensagem para mim que eu vou ter todo o prazer em te atender. Beleza? Então é isso, gente. Eu queria agradecer você por estar comigo aqui nessa live de hoje. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu estarei aqui com você, trazendo algum tema ligado à liderança e gestão. Então, um grande abraço, tá? Fique com Deus e nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.